A bênção que está escapando pelas suas mãos. Todos os dias, milhares de pessoas dobram os joelhos e fazem praticamente a mesma oração. Pedem que Deus envie mais recursos, mais oportunidades, mais saúde, mais paz e mais prosperidade para suas vidas. Elas acreditam que a resposta para seus problemas está em receber algo novo do céu. No entanto, existe uma verdade silenciosa que poucos conseguem enxergar. Muitas vezes, Deus já colocou em suas mãos muito mais do que você imagina. O problema não é a falta de bênçãos, mas a forma como elas têm sido tratadas. A Bíblia nos mostra repetidas vezes que Deus é um Pai generoso. Ele concede dons, oportunidades, sabedoria, tempo, família, saúde, trabalho e recursos conforme sua vontade. Contudo, a mesma Bíblia também revela que uma bênção pode ser desperdiçada quando deixa de ser administrada com fidelidade. Isso não acontece de uma só vez. Quase sempre é um processo lento, discreto e imperceptível. Pequenas escolhas feitas todos os dias acabam produzindo grandes perdas espirituais. Muitas pessoas pensam que desperdiçar as bênçãos de Deus significa apenas perder dinheiro ou gastar além do necessário. Mas a palavra revela algo muito mais profundo. Uma bênção pode ser desperdiçada quando o coração deixa de ser grato, quando o orgulho toma o lugar da humildade, quando o tempo é consumido por coisas sem valor eterno, quando a família é deixada em segundo plano, quando a comunhão com Deus é adiada para amanhã. Aos poucos, aquilo que deveria produzir vida começa a perder seu propósito. Foi exatamente isso que aconteceu com inúmeros personagens das Escrituras. Eles não perderam tudo de um dia para o outro. Antes da queda, vieram pequenas decisões, pequenas concessões e pequenas distrações. O coração se afastou de Deus muito antes das circunstâncias revelarem o problema. É por isso que a Bíblia insiste tanto em vigiar o coração, porque é nele que toda a administração das bênçãos começa. Vivemos em uma geração que mede a bênção pelo tamanho da conta bancária, pela casa onde mora ou pelos bens que consegue adquirir. Entretanto, Deus nunca limitou suas bênçãos apenas ao aspecto material. Há pessoas simples que possuem uma paz que dinheiro nenhum consegue comprar. Há famílias com poucos recursos que vivem unidas, enquanto outras, cercadas de riqueza, experimentam vazio e divisão. A verdadeira bênção sempre começa na presença de Deus e se manifesta em todas as áreas da vida. Talvez exista algo precioso que o Senhor já colocou em suas mãos e que, por causa da correria, da comparação ou da falta de discernimento, esteja sendo negligenciado sem que você perceba. Talvez Deus não esteja esperando que você tenha mais, mas que seja fiel com aquilo que já recebeu. Ao longo desta mensagem, vamos descobrir, à luz das Escrituras, como isso acontece, quais sinais revelam que uma bênção está sendo desperdiçada e, principalmente, como voltar a administrar tudo aquilo que Deus confiou a você com temor, sabedoria e fidelidade. Porque as maiores perdas nem sempre acontecem quando Deus deixa de dar. Muitas delas acontecem quando deixamos de cuidar daquilo que Ele, em sua graça, já nos entregou. O que a Bíblia chama de verdadeira bênção. Existe um grande engano que tem influenciado até mesmo muitos cristãos. Durante anos, a palavra bênção passou a ser associada quase exclusivamente ao dinheiro, às conquistas materiais e ao sucesso visível. Quando alguém compra uma casa, consegue uma promoção no trabalho ou adquire um carro novo, logo diz: Deus me abençoou. E, de fato, Deus pode conceder essas coisas. Mas reduzir as bênçãos do Senhor apenas ao que os olhos conseguem enxergar é esquecer uma parte essencial daquilo que a própria Bíblia ensina. Desde o início das Escrituras, Deus demonstra que suas maiores bênçãos vão muito além dos bens materiais. Antes de entregar riquezas a qualquer pessoa, Ele concedeu a vida. Antes de oferecer prosperidade, deu propósito. Antes de abrir portas, ofereceu sua presença. O primeiro presente de Deus para a humanidade não foi ouro nem prata, mas a oportunidade de caminhar diariamente ao lado do Criador. Infelizmente,
O coração humano costuma valorizar mais os presentes do que aquele que os entrega. Quando isso acontece, a bênção deixa de ocupar o lugar correto e passa a se tornar um ídolo. A pessoa começa a acreditar que será feliz apenas quando conquistar algo novo. Vive sempre esperando o próximo salário, a próxima compra, a próxima oportunidade ou a próxima realização. Enquanto isso, deixa de perceber os inúmeros sinais da bondade de Deus que já estão presentes em sua vida todos os dias. Respirar sem dificuldade é uma bênção. Ter mais um amanhecer é uma bênção. Poder abraçar alguém que ama é uma bênção. Ter forças para trabalhar, aprender, servir e recomeçar também é uma bênção. Até mesmo as dificuldades, quando produzem amadurecimento espiritual, podem se transformar em instrumentos pelos quais Deus manifesta a sua graça. A Bíblia nos ensina que o Senhor trabalha em todas as circunstâncias para cumprir seus propósitos na vida daqueles que o amam. Foi exatamente isso que muitos servos de Deus compreenderam. Jó perdeu praticamente tudo o que possuía, mas descobriu que sua maior riqueza nunca esteve nos bens que foram levados. José foi vendido como escravo, preso injustamente e humilhado por muitos anos. Ainda assim, a presença de Deus permaneceu com ele em cada etapa da caminhada. Paulo enfrentou perseguições, prisões e privações, mas continuava afirmando que havia aprendido a viver contente em toda e qualquer situação. O que sustentava esses homens não era aquilo que possuíam, mas aquele em quem confiavam. Quando entendemos essa verdade, algo muda dentro de nós. Deixamos de medir a bondade de Deus apenas pelo que recebemos e começamos a reconhecê-la também naquilo que já temos. A gratidão passa a substituir a comparação. A fidelidade vence a ansiedade. O contentamento ocupa o lugar da insatisfação constante. É justamente nesse ponto que muitas bênçãos começam a ser desperdiçadas. Não porque Deus deixou de concedê-las, mas porque deixamos de reconhecê-las. O coração que nunca está satisfeito sempre acredita que lhe falta alguma coisa. E quem vive olhando apenas para aquilo que ainda não recebeu, acaba ignorando os tesouros que o Senhor já colocou em suas mãos. Antes de aprender como proteger as bênçãos de Deus, é necessário aprender a enxergá-las, porque ninguém cuida daquilo que não valoriza, e ninguém valoriza aquilo que acredita ser comum. Aos olhos do mundo, muitas dessas dádivas parecem pequenas, mas aos olhos de Deus, elas são preciosos sinais do seu amor, entregues diariamente para lembrar que sua fidelidade continua se renovando a cada manhã. Os sinais silenciosos de que você pode estar desperdiçando as bênçãos de Deus. O mais perigoso sobre desperdiçar uma bênção não é a perda em si. É o fato de que, quase sempre, ela acontece em silêncio. Raramente Deus permite que alguém acorde de um dia para o outro tendo perdido tudo. Na maioria das vezes, o processo começa muito antes, escondido em pequenas atitudes que parecem inofensivas. É por isso que as Escrituras nos chamam constantemente à vigilância. O inimigo nem sempre destrói uma vida através de grandes tragédias. Muitas vezes ele apenas convence a pessoa a negligenciar aquilo que Deus lhe confiou. Um dos primeiros sinais é quando a gratidão desaparece. O coração deixa de enxergar o que já recebeu e passa a viver exclusivamente em função daquilo que ainda não possui. Nada parece suficiente. Sempre existe alguém com uma casa maior, um salário melhor, uma família aparentemente mais feliz ou uma vida mais confortável. Sem perceber, a comparação começa a roubar a alegria. Aquilo que antes era motivo de louvor passa a parecer pequeno demais. Mas a palavra de Deus nos ensina que toda boa dádiva procede do Senhor. Quando deixamos de agradecer pelas pequenas provisões diárias, começamos a tratar como comum aquilo que Deus considera precioso. Outro sinal aparece quando o tempo deixa de ter valor. Deus entrega a cada pessoa exatamente 24 horas por dia. Nenhum ser humano recebe mais ou menos do que isso. Ainda assim, muitos desperdiçam esse presente, vivendo apenas para correr atrás de preocupações passageiras, distrações intermináveis e entretenimentos que ocupam horas, mas não edificam a alma. Dias se transformam em meses,
Meses se transformam em anos e de repente a pessoa percebe que investiu tão pouco naquilo que realmente permanecerá por toda a eternidade. O tempo é uma das maiores riquezas que Deus concede, justamente porque ele nunca pode ser recuperado. Também existe um sinal muito sutil, quando as bênçãos começam a produzir orgulho em vez de humildade. Deus concede talentos, inteligência, oportunidades e recursos para que seu nome seja glorificado. Porém, quando o coração se esquece da origem dessas dádivas, nasce a ilusão da autossuficiência. A pessoa passa a acreditar que conquistou tudo apenas por sua própria capacidade. Pouco a pouco, a dependência de Deus desaparece, a oração perde espaço e a comunhão com o Senhor se torna superficial. O problema nunca foi a bênção recebida, mas a maneira como o coração passou a enxergá-la. Há ainda aqueles que desperdiçam bênçãos porque vivem adiando a obediência. Sentem o chamado de Deus para mudar um hábito, restaurar um relacionamento, abandonar um pecado ou servir de alguma forma, mas sempre acreditam que haverá um momento melhor. Enquanto isso, oportunidades preciosas passam diante dos seus olhos. A Bíblia mostra que existem portas abertas por Deus que exigem uma resposta de fé. Quem vive adiando essa resposta corre o risco de perceber tarde demais o valor daquilo que recebeu. Talvez o sinal mais difícil de reconhecer seja este: quando Cristo deixa de ocupar o centro da vida e tudo mais passa a girar em torno dos próprios desejos. Nesse momento, até mesmo as bênçãos podem se tornar distrações. O trabalho, que deveria ser um instrumento para glorificar a Deus, torna-se um motivo para abandonar a família. O dinheiro, que poderia servir para abençoar outras pessoas, transforma-se em fonte de ansiedade. Os talentos, que nasceram para servir ao reino, passam a alimentar apenas o orgulho pessoal. Nada disso acontece de forma repentina. São pequenos desvios que, acumulados ao longo do tempo, afastam o coração da vontade do Senhor. É por isso que Deus não olha apenas para aquilo que temos nas mãos. Ele olha, acima de tudo, para a maneira como administramos o que recebemos. Antes que uma bênção cresça, Deus observa se existe fidelidade nas pequenas coisas. Antes que uma nova porta seja aberta, Ele contempla o cuidado dedicado às oportunidades que já foram confiadas. E essa verdade nos conduz a uma reflexão importante. Talvez o maior desperdício não seja perder algo material, mas deixar de cumprir o propósito para o qual Deus colocou determinadas bênçãos em nossa vida. Quando essa compreensão alcança o coração, a maneira de viver começa a mudar. A gratidão substitui a reclamação. A fidelidade vence a negligência. E cada novo dia deixa de ser visto como uma simples rotina para ser reconhecido como mais uma oportunidade de honrar aquele que continua derramando sua graça sobre nós. O filho pródigo. Quando a maior perda não foi o dinheiro. Se existe uma história que revela com clareza como uma pessoa pode desperdiçar as bênçãos de Deus sem perceber, essa história é a do filho pródigo. Muitos lembram apenas do momento em que ele perdeu toda a sua herança. Mas, olhando atentamente para o relato de Jesus, percebemos que a verdadeira perda começou muito antes de o último dinheiro desaparecer. Aquele jovem já era um homem abençoado. Ele tinha um pai amoroso, uma família, uma casa segura e uma herança garantida. Havia proteção, alimento e um futuro preparado diante dele. No entanto, nada disso parecia suficiente para o seu coração. Em vez de valorizar aquilo que já possuía, seus olhos passaram a desejar uma liberdade que acreditava existir longe da casa do pai. Foi então que tomou uma decisão que mudaria completamente sua vida. Pediu a parte da herança que ainda nem lhe pertencia e partiu para um país distante. A Bíblia diz que ali desperdiçou todos os seus bens vivendo de maneira irresponsável. Mas observe um detalhe importante. Antes de desperdiçar o dinheiro, ele já havia desperdiçado algo muito mais precioso: a comunhão com o Pai. Esse é um dos maiores perigos da vida espiritual. Muitas pessoas acreditam que só perderam quando o dinheiro acaba, quando o casamento entra em crise ou quando surgem dificuldades. Porém,
Quase sempre a perda começou muito antes, quando o coração decidiu caminhar distante da vontade de Deus. As circunstâncias apenas revelam aquilo que já estava acontecendo no interior da pessoa. Depois que toda a herança desapareceu, veio a fome. Vieram a vergonha, a solidão e o sofrimento. Aquele que antes possuía abundância agora disputava alimento com os porcos. O contraste é impressionante. O mesmo homem que saiu acreditando que seria mais feliz longe do Pai descobriu que nenhuma conquista seria capaz de preencher o vazio criado pela distância de quem verdadeiramente o amava. Mas é exatamente nesse ponto que a graça de Deus se manifesta. A Bíblia diz que aquele jovem caiu em si. Ele reconheceu seu erro, abandonou o orgulho e decidiu voltar. Não voltou exigindo direitos. Voltou arrependido, disposto até mesmo a ser tratado como um simples empregado. E, antes mesmo que pudesse terminar suas palavras, o pai correu ao seu encontro, o abraçou e restaurou sua dignidade. Essa história revela uma verdade que continua transformando vidas até hoje. Deus não deseja apenas entregar bênçãos aos seus filhos. Ele deseja caminhar com eles. Quando a presença do Pai deixa de ocupar o primeiro lugar, até mesmo as maiores riquezas perdem seu verdadeiro significado. Mas quando o coração retorna para Deus, aquilo que parecia definitivamente perdido pode ser restaurado pela sua infinita misericórdia. Talvez a maior bênção que alguém esteja desperdiçando neste momento não seja algo material, mas o privilégio de viver diariamente na presença do Senhor. E nenhuma herança, nenhum sucesso e nenhuma conquista serão capazes de substituir aquilo que somente o Pai pode oferecer ao coração humano. O maior perigo não é perder as bênçãos, mas esquecer quem as concedeu. Depois de compreender que muitas bênçãos podem ser desperdiçadas em silêncio e de olhar para a história do filho pródigo, surge uma pergunta importante: por que isso continua acontecendo com tanta frequência? A resposta não está, em primeiro lugar, na falta de recursos, de oportunidades ou de capacidade. A raiz desse problema quase sempre está no coração humano. A Bíblia revela que o coração é enganoso e facilmente se desvia quando deixa de permanecer diante de Deus. Por isso, as maiores perdas espirituais raramente começam nas mãos. Elas começam nos pensamentos, nos desejos e nas prioridades. Quando o Senhor deixa de ocupar o primeiro lugar, tudo aquilo que recebemos corre o risco de ser usado apenas para satisfazer a nós mesmos. Foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel em diversos momentos da sua história. Deus os libertou da escravidão, abriu o Mar Vermelho, enviou alimento no deserto e cuidou deles durante toda a caminhada. Nenhuma dessas bênçãos foi conquistada por mérito humano. Tudo era fruto da fidelidade do Senhor. No entanto, com o passar do tempo, muitos deixaram de olhar para o Deus que realizava os milagres e passaram a desejar aquilo que viam nas nações ao redor. A gratidão foi sendo substituída pela insatisfação e a confiança deu lugar às reclamações constantes. Esse perigo continua presente nos dias de hoje. É muito fácil transformar as bênçãos de Deus em algo comum. Depois de algum tempo, aquilo que antes parecia um grande presente passa a ser tratado como uma obrigação. A saúde deixa de ser valorizada até que a enfermidade apareça. A família parece comum até que um lugar à mesa fique vazio. O trabalho se torna motivo de reclamação, esquecendo-se de que muitos oraram durante meses por uma oportunidade que nunca chegou. Aos poucos, o extraordinário passa a ser visto como algo sem importância. Outro grande risco é acreditar que sempre haverá tempo para cuidar daquilo que Deus confiou. Muitos imaginam que poderão fortalecer o casamento mais tarde, ensinar os filhos em outro momento, dedicar tempo à oração quando a vida estiver mais tranquila ou servir ao Senhor depois que resolverem seus próprios planos. Entretanto, a Bíblia nos lembra que a vida é como um vapor. Aparece por um instante e logo desaparece. Cada dia desperdiçado jamais poderá ser recuperado. É por isso que Jesus ensinou que onde estiver o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Essa declaração vai muito além do dinheiro. Ela revela que nossas escolhas diárias demonstram aquilo que realmente valorizamos. O tempo que investimos, as prioridades que estabelecemos
e a maneira como administramos o que recebemos revelam quem governa o nosso coração. Quando Cristo ocupa esse lugar de honra, as bênçãos deixam de ser um fim em si mesmas e passam a cumprir o propósito para o qual foram entregues. O dinheiro se torna instrumento de fidelidade. O trabalho se transforma em serviço. A família passa a ser cuidada com amor. O tempo ganha significado. A vida deixa de ser uma busca incessante por mais e passa a ser uma resposta de gratidão àquele que, todos os dias, continua derramando sua graça sobre seus filhos. Afinal, a maior riqueza que alguém pode possuir não é aquilo que Deus coloca em suas mãos, mas a certeza de caminhar todos os dias ao lado do próprio Deus. Como proteger as bênçãos que Deus já colocou em suas mãos? Depois de compreender que uma bênção pode ser desperdiçada sem que a pessoa perceba, surge uma questão ainda mais importante. Como impedir que isso aconteça? A resposta não está em fórmulas complicadas nem em estratégias humanas. A Bíblia mostra que Deus nunca procurou pessoas perfeitas, mas homens e mulheres dispostos a administrar com fidelidade aquilo que receberam. Tudo começa com uma mudança de perspectiva. Em vez de perguntar constantemente: o que ainda falta na minha vida? O cristão aprende a fazer uma pergunta diferente. O que Deus já colocou em minhas mãos e como posso cuidar disso da maneira correta? Essa simples mudança transforma completamente a forma de enxergar a vida. O foco deixa de estar naquilo que ainda não foi recebido e passa para a responsabilidade de honrar aquilo que o Senhor já confiou. Jesus ensinou esse princípio de maneira muito clara na parábola dos talentos. O Senhor da história distribuiu diferentes quantidades aos seus servos, não para que competissem entre si, mas para que cada um demonstrasse fidelidade com aquilo que havia recebido. O elogio não foi dirigido ao servo que recebeu mais, mas aos que administraram com responsabilidade o que lhes foi confiado. Isso revela uma verdade preciosa. Deus não mede nossa vida pela quantidade de bênçãos que possuímos, mas pela fidelidade com que cuidamos delas. Essa fidelidade aparece nas pequenas escolhas do dia a dia. Ela se manifesta quando alguém protege seu casamento antes que os problemas apareçam. Quando separa tempo para os filhos mesmo em meio a uma rotina corrida. Quando usa seus recursos com prudência em vez de agir por impulso. Quando dedica alguns minutos do dia para ler as Escrituras e orar, ainda que ninguém esteja vendo. São atitudes simples, quase invisíveis aos olhos do mundo, mas que possuem enorme valor diante de Deus. Outro princípio essencial é aprender a viver com contentamento. Isso não significa abandonar sonhos ou deixar de crescer. Significa reconhecer que a paz não depende da próxima conquista. O coração contente continua trabalhando, estudando e fazendo planos, mas já não acredita que sua felicidade será encontrada apenas quando alcançar um novo objetivo. Ele descansa na certeza de que Deus continua sendo suficiente em qualquer estação da vida. Também é necessário cultivar um espírito de gratidão. A gratidão protege o coração contra a inveja, a comparação e a insatisfação constante. Quem agradece diariamente pelas pequenas provisões, percebe detalhes que antes passavam despercebidos. Um novo amanhecer, uma refeição à mesa, uma palavra de encorajamento, a saúde para trabalhar e a oportunidade de servir tornam-se lembranças constantes da fidelidade do Senhor. Por fim, existe um princípio que jamais pode ser esquecido. Toda bênção recebida deve aproximar nosso coração de Deus e nunca afastá-lo dele. Se uma conquista faz a oração diminuir, se um sucesso alimenta o orgulho, ou se um recurso passa a ocupar o lugar que pertence somente ao Senhor, é hora de examinar o coração com sinceridade. As bênçãos de Deus foram entregues para revelar sua bondade e fortalecer nossa comunhão com Ele. Quando permanecem nesse propósito, deixam de ser apenas presentes, passageiros, e se transformam em instrumentos para glorificar aquele que é a verdadeira fonte de toda boa dádiva. Ainda há tempo para mudar o destino das bênçãos que Deus lhe confiou. Talvez, ao chegar até aqui, você tenha percebido que algumas áreas da sua vida precisam ser restauradas. Talvez tenha lembrado de oportunidades que deixou passar, de relacionamentos que foram sendo negligenciados, ou até mesmo de momentos em que permitiu que a ansiedade, a comparação ou a falta de gratidão ocupassem o lugar da confiança em Deus.
A boa notícia é que a Bíblia nunca apresenta a fidelidade de Deus apenas como uma lembrança do passado. Ela também aponta para a esperança de um novo começo. As Escrituras estão repletas de pessoas que cometeram erros profundos, mas encontraram restauração quando decidiram voltar seu coração para o Senhor. Pedro negou Jesus diante de todos. Ainda assim, depois do arrependimento, foi restaurado e recebeu uma missão extraordinária. Davi caiu gravemente em pecado, mas quando reconheceu sua culpa diante de Deus, encontrou misericórdia e teve sua comunhão renovada. Esses exemplos mostram que Deus não procura pessoas que jamais falharam. Ele procura corações humildes, dispostos a reconhecer seus erros e recomeçar. Essa verdade também se aplica às bênçãos que recebemos. Talvez você pense que desperdiçou tempo demais. Talvez acredite que tomou decisões erradas, administrou mal seus recursos ou deixou oportunidades escaparem. Algumas consequências realmente fazem parte da vida e a Bíblia nunca esconde essa realidade. Porém, ela também revela que Deus é especialista em restaurar aquilo que parecia perdido. Quando um coração se rende sinceramente ao Senhor, até mesmo as cicatrizes podem se transformar em testemunhos da sua graça. Mas essa restauração exige uma decisão. Não basta reconhecer o problema, é necessário agir. Se existe algo que precisa ser corrigido, comece hoje. Se uma conversa precisa acontecer, não adie. Se há um hábito que tem afastado você de Deus, abandone-o enquanto ainda há tempo. Se o Senhor lhe confiou uma família, cuide dela com amor. Se lhe deu recursos, administre-os com sabedoria. Se lhe concedeu talentos, coloque-os a serviço do reino. A fidelidade não nasce em grandes acontecimentos, mas nas pequenas escolhas feitas todos os dias. Também é importante lembrar que Deus nunca nos chama a viver presos ao medo de perder suas bênçãos. O cristão não obedece por pavor, mas por amor. Cuidamos daquilo que o Senhor nos entrega porque reconhecemos que tudo pertence a Ele. Cada dia de vida, cada oportunidade de servir, cada pessoa que faz parte da nossa caminhada é um presente que merece ser tratado com reverência e gratidão. Talvez Deus não esteja esperando que você conquiste algo novo antes de agir em sua vida. Talvez Ele esteja apenas esperando que você seja fiel com aquilo que já colocou em suas mãos. Porque, segundo as palavras de Jesus, quem é fiel no pouco também será fiel no muito. E é justamente nessa fidelidade silenciosa, construída longe dos aplausos e dos olhares humanos, que Deus prepara pessoas para receber responsabilidades ainda maiores. Enquanto muitos continuam buscando novas bênçãos, os verdadeiros discípulos aprendem uma lição diferente. Antes de pedir que Deus aumente aquilo que possuem, procuram honrar com todo o coração aquilo que Ele já lhes confiou. E essa atitude, mais do que qualquer riqueza material, revela uma vida verdadeiramente transformada pela presença do Senhor. A maior bênção ainda está diante de você. Ao longo desta mensagem, vimos que desperdiçar as bênçãos de Deus nem sempre significa perder dinheiro ou oportunidades. Muitas vezes, isso acontece quando deixamos de valorizar aquilo que o Senhor já colocou em nossas mãos. A vida passa, os dias se sucedem e, quase sem perceber, corremos o risco de tratar como comum aquilo que um dia pedimos a Deus em oração. Talvez, neste momento, o Espírito Santo tenha trazido à sua memória alguma área da sua vida que precisa de atenção. Talvez seja a sua comunhão com Deus, que aos poucos foi sendo substituída pela correria. Talvez seja a sua família, que precisa mais da sua presença do que dos seus bens. Talvez sejam os seus talentos, que permaneceram escondidos por medo ou acomodação. Ou talvez seja simplesmente a gratidão, que foi sendo sufocada pelas comparações e pelas preocupações deste mundo. A boa notícia é que, enquanto há vida, existe oportunidade para recomeçar. Deus continua sendo o mesmo Pai misericordioso que recebeu o Filho pródigo de braços abertos. Ele continua restaurando corações arrependidos, fortalecendo aqueles que desejam caminhar em fidelidade e ensinando seus filhos a viverem como verdadeiros administradores daquilo que receberam. Não espere perder para começar a valorizar.
Não espere a enfermidade para agradecer pela saúde. Não espere a solidão para reconhecer o valor das pessoas que Deus colocou ao seu lado. Não espere que uma oportunidade desapareça para entender que ela era uma resposta das suas orações. A sabedoria bíblica nos convida a viver com os olhos atentos, reconhecendo diariamente que toda boa dádiva procede do Senhor e que cada bênção deve ser usada para glorificar o seu nome. Que, a partir de hoje, o seu coração faça uma oração diferente. Em vez de pedir apenas que Deus lhe entregue mais, peça que Ele lhe conceda discernimento para cuidar melhor daquilo que já recebeu. Porque um coração fiel transforma pequenas bênçãos em grandes testemunhos da graça de Deus. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários uma frase simples, mas cheia de significado. Senhor, ensina-me a cuidar das bênçãos que Tu já colocaste em minhas mãos. Esse comentário não é apenas uma interação. Faça dele uma oração sincera diante de Deus e um compromisso de viver com mais gratidão, fidelidade e sabedoria. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Você nunca sabe como Deus pode usar uma única palavra para transformar a maneira como outra pessoa enxerga a própria vida. E, se você deseja continuar aprofundando sua fé através das Escrituras, aprendendo verdades bíblicas que fortalecem o coração e ajudam a caminhar cada dia mais perto de Cristo, inscreva-se no canal Luz de Cristo, ative o sino das notificações e acompanhe os próximos vídeos. Que este seja um lugar onde a Palavra de Deus ilumine seus passos e fortaleça sua esperança. Que o Senhor encha o seu coração de gratidão, lhe conceda sabedoria para administrar tudo aquilo que confiou às suas mãos e o conduza a uma vida de fidelidade, paz e verdadeira comunhão com Ele. Que Deus abençoe você e sua família.